tarde, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao programa Consulta ao Doutor aqui pela HIT TV. Eu sou Maria Aleixo, tenho uma notícia super boa para você, ó. Dia 1º de julho, sexta-feira, programação repaginada e o programa ao vivo a partir das 16 horas. Já anotou? Então compartilha também essa boa notícia e acompanhe a programação da HIT TV de diversas maneiras. Por exemplo, o Instagram para você interagir com a gente, tá sempre aí em dia com as novidades, @HIT TV. Facebook, HIT TV Oficial. Você acompanha a programação ao vivo pelo site hittv.com.br e ainda YouTube, HIT TV ao vivo. Quem está com a gente, nosso muito obrigada pela sua presença nessa tarde tão bonita aqui no programa, a doutora Roberta Sabatino Florenzi. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço pelo convite e estou muito contente em estar aqui hoje. A doutora Roberta, gente, é ortodontista, especialista em harmonização orofacial e vai falar para a gente da importância desse procedimento, quando ele é indicado, em que momento ele pode trazer tantos benefícios, não só funcionais, ortodônticos, mas estéticos também, além de dar aquela atualizada para a gente em relação às técnicas para harmonização orofacial. Participe ao nosso convite, o WhatsApp do programa à sua disposição. Código de área 11 3337 5886. Doutora Roberta, a gente pede, assim, de início, para explicar com mais detalhes o que é o processo de harmonização orofacial. Tá combinado. É o seguinte, a harmonização orofacial é uma nova especialidade da odontologia, ainda existe muito mito sobre isso, porque as pessoas, né, sempre alegou esses procedimentos a médicos, né? E nós, como dentistas, estudamos a face, toda a parte de musculatura, então hoje em dia é uma nova especialidade onde nós podemos cuidar desde a pele, né, na parte assim, só para deixá-la bonita, até procedimentos cirúrgicos, como inclusive uma lipo de papada. Sim. Então, existem dentro de uma gama enorme de procedimentos. O ideal é sempre a gente estar olhando, né, o paciente pessoalmente, fazendo uma avaliação, vendo quais são as queixas. Eu mesmo, né, gosto muito de conversar com o paciente quando ele chega no meu consultório, porque às vezes eu tenho uma visão, né, e a pessoa nem ainda se tocou, né, por um olhar que eu tenho que às vezes ela não tem. Então, eu sempre costumo perguntar, o que te incomoda? Né? O que você gostaria de fazer que você vai se olhar no espelho e vai se achar linda, que você vai estar feliz? Então, essa eu acho a principal pergunta, né? Sim, aquilo que a gente chama de anamnese, né? Isso. Que é uma pesquisa, que é fazer uma série de perguntas. Inclusive, leva um tempo, mas é um tempo que se estabelece um vínculo de confiança, de compreensão, empatia, não é? Sim, a gente tem que, né, entregar tudo com o paciente, trocar uma ideia, ter aquela troca, né, entre o paciente e o profissional, para que o profissional também consiga entender o que o paciente está querendo naquele momento, o que vai ajudá-lo, né, a melhorar, trazer uma autoestima. Então, isso é fundamental, né, fazer uma consulta sem pressa. Doutora Roberta, a senhora trouxe uma informação importante para a gente que gostaria de destacar com quem nos acompanha. Então, um profissional, dentista, ortodontista, é alguém que teve aí uma jornada de estudo, de muita dedicação, até de estágios, né? E, portanto, conhece essa região da face, dos ossos da face, da musculatura. E vai garantir um procedimento seguro. Sim. Nós, como cirurgiões dentistas, nós podemos atuar desde essa linha do cabelo até o pescoço, né? Então, dentro da faculdade de odontologia, nós passamos pela área de anatomia, né, facial. Então, a gente estuda minuciosamente toda essa parte. Então, com isso, né, com o tempo, quando estourou sobre a harmonização orofacial, aí o nosso próprio conselho, né, de odontologia liberou para que nós pudéssemos fazer esse procedimento desde 2019. Então, a partir daí, cada vez mais vem surgindo excelentes profissionais, muito cursos enriquecedores, né, para nós que gostamos dessa área, tá cada vez mais aprendendo para poder ajudar todo mundo que tem, né, vontade de melhorar, de
sei lá, envelhecer, eu falo que a gente tem que gerenciar o envelhecimento, né? Eu sou uma profissional que eu não gosto do exagero. Para mim, sempre o menos é mais. Então, eu penso que a gente tem que gerenciar, ver o que a gente gostaria, né? Como nós gostaríamos de envelhecer, né? Ficar uma velhinha mais bonitinha, com uma pele mais bonita. Então, eu acho isso fantástico. E é tão importante a gente falar dessa questão da formação, porque hoje em dia, ao buscar procedimentos estéticos, né? Faciais, e no caso, a harmonização orofacial é o nosso tema hoje. Quem está nos acompanhando, né? A gente precisa ter essa atenção sobre a formação do profissional. Né? Com certeza. Não só pelos casos tristes que a gente vê na mídia, mas por esse cuidado e que o nosso investimento num tratamento estético, numa harmonização facial, vai atingir o resultado esperado e, portanto, também um investimento mesmo, né? Com de certeza. Recurso, de projeto, de sonho, de melhorar a autoestima mesmo. Então, conseguir aquele resultado aguardado. Agora, sobre as técnicas. A gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento delas, você nos contava, né? O quanto novidades têm aparecido, mas no sentido dos estudos também serem feitos, dos avanços mesmo de conhecimento. Eu acho que a gente sempre tem que se basear em estudo científico, né? Coisas que têm conteúdo mesmo, que têm um impacto, que houveram outras pessoas em pesquisas, né? E como você mesmo disse, sempre procurar um profissional que realmente estudou, né? Porque tem muitos aventureiros, infelizmente, por aí. Eu falo que isso não possa acontecer com quem tem essa formação, porque eu falo que só acontece as coisas com quem faz. Mas a gente tem que ter um mínimo de cuidado, né? Não ir assim atrás apenas só de ver valores ou de uma propaganda, né? E então, o que você quiser perguntar sobre os procedimentos, eu estou aqui para responder. Vamos começar com as imagens? Porque daí a gente pode fazer o comentário do procedimento junto com as imagens que a doutora trouxe para a gente. Depois vai contar da técnica do sorvete invertido que você Com certeza. Então, no ar, para a gente observar o que aconteceu com essa paciente. O que foi feito? Essa paciente, ela me procurou no consultório porque o que incomodava ela, que eu acho que é uma coisa que incomoda muitas mulheres, é o famoso bigode chinês, né? Então, às vezes, o paciente vem querendo preencher, né? Que é essa região aqui. E, na realidade, o que a gente precisa fazer é estruturar a face nessa região, que é o que eu falei para você sobre o sorvete invertido, né? Por que surgiu esse nome, né? Pelo fato, como eu sou professora, né, eu dou aula para uma especialidade de harmonização orofacial, então foi uma forma que eu achei para que os alunos pudessem entender. Então, o que nós fazemos nessa técnica de estruturação da face? Nós colocamos o ácido hialurônico abaixo da musculatura, nessa região da bochechinha aqui. Então, automaticamente levanta e faz um pequeno lifting. Se você observar na imagem, você vê que ela rejuvenesceu. Principalmente no lado direito, dá para perceber que melhorou bastante essa marca, né, de expressão que ela tinha e que incomodava bastante. Então, o conhecimento, o estudo, o ensino, a prática faz desenvolver essa habilidade de saber aonde fazer a intervenção. Sim, com certeza, né? Até essa técnica foi várias formas que eu fui tentando desenvolver para que eu pudesse entregar, né, um rejuvenescimento, né, para o paciente, dando uma levantada nessa região. E que o paciente não precisasse gastar um monte de seringas, né, de ácido hialurônico. E tá bastante harmônico. Ficou menos mais que você falava pra gente, Sim, né? Eu falo que essas imagens, né, que a gente tira no consultório para ter uma base de como ficou antes e depois, não são fotos muito bonitas. Até os pacientes falam, nossa, doutora, né, tô muito feia, né? Mas assim, é uma imagem pós-procedimento, que a pessoa ainda está um pouquinho anestesiada, mas eu penso na maneira de como, depois de desinchar, como que vai ficar bonito, a hora que passar uma maquiagem, né? E essa paciente, por exemplo, ela fez essa harmonização para poder ir para o casamento da filha. E ficou muito linda, ficou muito satisfeita com as fotos depois, né? Maquiada, toda arrumada. Mas assim a gente vê o resultado real, né? Que bom. E não com o make ou filtros. Sim, sem filtro. Sem filtros. Vamos para a próxima imagem para a gente comentar aí a técnica, o que foi feito? Essa paciente aí,
nós fizemos apenas a toxina botulínica, né, que é o Botox. Sim. Ela é uma paciente, ela é muito expressiva e ela se incomodava muito com essas rugas que ela tem aí na região, principalmente da testa, né? E aí nós fizemos a toxina e depois de 15 dias tem esse resultado. E a toxina, além dela, né, paralisar a musculatura, e você percebe que dá uma rejuvenescida, a pele fica mais bonita, mais viçosa, é incrível. E o procedimento, ele tem aí um tempo de duração, depende do organismo, sim, tem uma média? Sim, a toxina botulínica, qualquer marca do mercado hoje em dia, qualquer bula está escrito, são 3 meses de atuação, né, que ela vai... Não é que ela vai estar atuando, ela atua imediatamente, né? Ela vai paralisar ali o músculo e aos poucos, depois desses 3 meses, vai voltando. Sim. Mas eu falo que é um tratamento. Muita gente fala, nossa, mas eu vou gastar com o Botox, daqui 3 meses eu não tenho mais nada. Mas a gente tem que pensar que nesses 3 meses a gente estava poupando formar mais ainda aquele vinco. Então, você vai fazendo aquele processo harmônico de envelhecer, de ter os vincos, as rugas, mas com esse controle. Mais amena, né? Sim. Não que elas não vão vir, não tem como, né? Mas vai se tornar uma coisa mais, assim, menos visível, né? Aquela coisa bem vincada, assim, que tem a quebra da pele e você... fazendo a toxina periodicamente, você vai ver que ela vai melhorar muito. A pele fica mais harmônica. Fica mais bonita. E aí não é só idade, é expressão / tempo também, né? Com certeza. Ó quem pergunta aqui. E nesses casos, o que mais o paciente pode fazer depois no dia a dia? Em relação, a gente volta nas imagens daqui a pouquinho, então assim, fiz o tratamento com Botox, como é que eu posso depois... fazer maquiagem nessa região, ter, enfim, os cuidados para que o resultado de pele, de rejuvenescimento, fique melhor, dure mais. Eu falo que o que nós temos de mais, assim, fácil acesso e que muita gente, né, eu como profissional vejo, muita gente não usa, o filtro solar, o protetor solar. Então, eu penso, se você quer, né, melhorar, né, envelhecer menos, é o uso do protetor solar todos os dias. E após feito qualquer tipo de procedimento, lógico, né? A gente pode indicar um home care, produtos para usar em casa, para continuar, né? Mais bonito, lógico, o efeito vai ser prolongado. Mas se a pessoa, tipo, não quiser gastar com isso, usando o protetor solar já vai estar tendo esse cuidado, né? Sim. Em relação à maquiagem, tudo isso é normal, pode passar normalmente. Olha que coisa boa, hein? Participe aqui do programa, consulta ao doutor, faça sua pergunta para a doutora Roberta, código de área 11 3337 5886 e a próxima imagem já no ar para ela comentar para a gente o procedimento feito. Bora lá. Olha, esse também é um outro procedimento, né? Que eu fiz a mesma coisa. A paciente também estava falando que o rosto dela estava derretendo, né? A expressão que muitos usam. E nesse a gente fez algumas outras coisas. Eu fiz o bioestimulador de colágeno nela a princípio. E depois de 30 dias, que aí já tem uma ação melhor desse bioestimulador, aí eu coloquei um pouquinho de ácido hialurônico em alguns pontinhos, né, que é o preenchimento, para dar aquele viço. E dá para perceber, assim, que dá uma rejuvenescida, sem você falar, meu Deus, o que ela fez? É aquela pergunta, nossa, como você está mais bonita? Somente isso, né? Suave. Suave. Agora, e o efeito na paciente? Como é que você nota, né, nesse cotidiano que a gente até falava, né, que estabelece uma relação ali de amizade, de empatia, de parceria. Então, antes e depois, a gente vai falar sobre saúde emocional, viu? Sobre cuidar de si, saber dizer não, o que representa dizer sim. Mas procedimentos como esse vêm também, assim, para aquele lugarzinho que é o da autoestima, né? Com certeza, né? Eu falo que a gente, às vezes, vem de sonhos, né? Porque a pessoa... né, sonha muitas vezes. Eu tenho pacientes que juntam o dinheiro ali por 1 ano para poder fazer o procedimento, ou ganha de presente do Dia das Mães, porque, tipo assim, ganhou um sonho, né, de melhorar, né, principalmente a mulher, que é um assunto que eu falo que é muito interessante, que está nessa fase de menopausa, onde já nós temos as baixas de hormônio, onde tem também a queda muito grande
do colágeno, né? Sim. Então, a pessoa já está com aquela pele sem viço. Aí faz alguns procedimentos, isso daí rejuvenesce, melhora a autoestima, a pessoa consegue se olhar no espelho de uma outra forma. E a gente falava outro dia aqui no programa sobre menopausa, assim, não entrar com tantas tristezas e dores como a gente vê e pesquisas apontam, inclusive, né? Por conta do que acontece nesse período fisiológico da mulher, nesse processo. Sim. Mas entrar no que muitas culturas chamam, especialmente a oriental, de segunda primavera. Ó só! Ó, adorei! A gente já falou sobre isso aqui no programa, hein? Vai lá no YouTube e você confere. Então, e para isso é preciso toda essa rede de autocuidado, né? Cuidado de si, da autoestima, da sua saúde integral. E se está aí nos seus planos, né? No seu radar, esse cuidado com a pele, o momento é esse de tirar a dúvida e de saber sobre tratamentos e técnicas. Mais uma imagem no vídeo, vamos conferir? O que aconteceu aí, doutora? Essa paciente é uma paciente, ela é bariátrica, ela fez uma cirurgia bariátrica, já deve estar fazendo uns 7 meses, ela emagreceu bastante. E aí ela também foi ao consultório também, dizendo do derretimento da face, mas na realidade o que mais incomodava mesmo é as ruguinhas de expressão. Então, eu já conversei com ela, a gente já fez um planejamento, né, para cuidar, porque é um outro fator. Eu atendo muitos pacientes pós-bariátrica, né, porque a pessoa, quando ela é gordinha, o rosto está bem esticadinho, né, aí emagrece, dá aquela caidinha. E aí elas querem estar feliz com o novo corpo, elas também querem melhorar a face. E aí, muitas vezes, dá para fazer vários procedimentos para amenizar essa queda, né, esse derretimento da face. Então, o tratamento vai depender muito da pessoa, do seu momento, estilo de vida e não exatamente faixa etária, doutora. Não, não é exatamente faixa etária. Por exemplo, o Botox, ele a partir dos 18 anos você já pode iniciar como se fosse um Botox preventivo, principalmente aquelas pessoas que têm muita expressão, né? Então, eu falo que muita gente tem medo, né? Porque sempre acaba comparando um procedimento estético com alguém que não ficou legal. E, na realidade, existem tantas coisas bacanas, né? Que pode ser feito, por exemplo, o bioestimulador de colágeno é um procedimento que ele vai estar cuidando da tua pele, mas ele não vai mudar absolutamente nada no teu rosto, né? Então, quando se fala em harmonização, muita gente ainda confunde muito, tem medo, tem preconceito, já vê uma boca gigante, uma lara aqui enorme, e na realidade não é isso, né? Então, eu queria desmistificar isso, que as pessoas que têm vontade de melhorar, que procurassem um profissional da sua confiança, que conversasse, porque dá para fazer muitas coisas muito legais, assim, só evidenciando algum pontinho ou outro para dar uma melhorada sem mudar. Sem mudar. O que a técnica de bioestimulação de colágeno faz? Como ela é? O bioestimulador de colágeno, ele é injetado dentro da pele, né? Através de cânulas, e ele vai estimular o teu colágeno que tá ali quietinho, né? Tá já com baixa produção, então ele é como se ele fosse lá e falou, ó, vamos lá. Acorda. Vamos acordar, vamos trabalhar. Aí ele estimula esse colágeno que está mais ali quietinho a reproduzir mais, e com isso a espessura da derme fica maior, mais espessa. Então, uma pele que está flácida, molinha, ela dá aquela endurecidinha e dá aquela melhorada. Aquele up. Assim, nossa. E fica uma pele muito linda, muito viçosa. Eu sou apaixonada por isso. A gente fala assim, ó, que sonho, que hein? sonho. Uau, possível. Vamos conhecer, vamos tirar dúvida? Próxima imagem no ar aí pra gente mostrar pra audiência, comentar a técnica. Ó, aí, nesse caso, essa paciente, ela se incomodava muito com o nariz dela. Inclusive, a Carol, ela é lá de Jaú, ela é, como eu vou dizer, uma influencer lá na minha cidade. E ela queria melhorar a imagem dela em relação ao nariz. E aí eu fiz a rinomodelação. A gente fez um preenchimento nessa região do dorso, levantou um pouquinho a pontinha, né? Ficou lindo o narizinho dela, ela adorou, porque não tá nada artificial, né? E ela ficou muito feliz com o resultado. E a técnica é mais suave do que uma rinoplastia? Sim. Porque na realidade a rinomodelação ela é feita com ácido hialurônico. O que é um ácido hialurônico? Vamos fazer uma analogia bem simples. É um gel,
né? Sim. E esse gel, ele tem várias... tem gel mais fluido, outro mais grossinho. No caso do nariz, a gente usa esse que ele é mais pesado, ele é mais grossinho. Então, nessa região que ela tinha essa cavidade, é injetado o gel que vai preencher, né? Essa cavidade que ela tinha. Então... Sim, aí fica com esse resultado lindo que a gente viu. Uma Fica. curiosidade, precisa ser refeito esse procedimento? Sim, com todo o preenchimento com ácido hialurônico, depende da região onde você vai fazer a aplicação, ela tem um determinado tempo, né, de durabilidade. Porque o ácido hialurônico, ele é biocompatível com o nosso organismo. O nosso próprio organismo produz, né, o ácido hialurônico. Então, com o tempo, ele vai degradando, ele vai reabsorvendo, aí é a hora de você refazer novamente. Mas a gente vê o resultado do procedimento. O nariz, por exemplo, dura aí pelo menos uns 12 meses. Sim. Pelo menos. Com esse resultado bonito, harmônico, não é? Vamos para a próxima imagem? Para conferir aí a mesma técnica? Nessa paciente também foi feito, né? O malar, dessa região que eu falo, que eu gosto de falar do sorvete invertido, para ficar, a gente fala também top model look, né? Para dar aquele blush, para ficar bem bonito. E com isso, quando a gente faz o preenchimento nessa região aqui, geralmente levanta essa região que incomoda. Você pode ver que melhorou o contorno aqui dela. Sim. E aí fez também um pouquinho da pontinha do nariz. Olha que lindo. Para ficar, né, o dorso e a pontinha do nariz. Tá a gente meio que chama um full face, que ela já também tinha feito o preenchimento labial. Olha só. E a próxima, acho que é a última, né, produção? Vamos conferir aí? Agora sim. Esse é o queridinho do preenchimento labial, que eu falo que é queridinhos por muitos e o terror de outros, né? Sim. Porque tem gente que morre de vontade, mas ao mesmo tempo tem muito medo. Muito medo. Muito medo, né? Que fica uma coisa desproporcional. Então, qual é o segredo? O segredo é ter cautela, né? Saber usar um produto adequado, né? Sim. Porque, como eu te falei sobre o preenchedor, existem vários formatos dele, vamos colocar assim. Então, tem que usar um que se aproxima com a maciez do lábio, sempre injetar no máximo 1 ml na primeira sessão, para a gente construir esse lábio, né? Porque tem que ter cautela. Porque tem pacientes que querem pôr, viu? Sim. E aí, mas também o profissional tem que saber a hora de falar, olha, tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Muito bom conversar com a doutora Roberta, justamente porque ela traz pra gente esse movimento de sensatez ao pensar, ao decidir e ao fazer procedimentos de harmonização orofacial. Técnicas que vão trazer, né, esse resultado de estética que a gente viu aqui nas imagens. Tem dúvidas, quer fazer perguntas sobre aproveita, ainda temos uns minutinhos aqui de conversa. O WhatsApp do programa é o código de área 11 3337 5886. Mas a gente vê a divulgação dessas técnicas também para correções, né, doutora? Sim, em que casos podem ser aplicadas? Ó, se tratando mais da parte funcional, Sim. que eu acho muito interessante, tem muitas pessoas que têm o bruxismo, né? Apertamento, que acontece nessa região aqui, nós temos um músculo que chama masseter. Então, é como se fosse uma musculação, eu costumo falar, é uma hipertrofia desse músculo. Então, o que que acontece? Geralmente, a pessoa tem dores de cabeça, dor na cervical, e acaba ficando com o rosto mais quadrado, porque esse músculo se desenvolve pelo apertamento. Então, nesses casos, nós podemos aplicar a toxina, né, o Botox, para relaxar esse músculo. E aí a pessoa, assim, é como uma terapêutica mesmo, né? Melhora muito, muito mesmo dor de cabeça, não só nesse músculo, né? Nós colocamos no temporal aqui também e na cervical. Então, o Botox, ele relaxa esse músculo e a pessoa, assim, é muito bom isso. É uma virada de chave. De virada de chaves, de pessoas que têm, assim, dores de cabeça imensa e melhora muito. Não dorme, dor de cabeça. Às vezes tem até quebra o dente, né? Sim. Consegue fazer aí... Com certeza. Por conta dessa musculação, dessa tensão muscular na mandíbula. E outra coisa também, até trouxe uma imagem, se conseguirem colocar, é sobre pessoas que sorriem e aparece muito a gengiva. Sim. E aí tem gente que se incomoda, né, e fica até meio envergonhada. Aí também com o Botox a gente consegue melhorar, né, e quando a pessoa sorri, aparece muito menos
a exposição da gengiva. E isso também é muito interessante. As assimetrias, né? As assimetrias, exatamente. Olha que coisa boa! Viu quanta técnica interessante sendo apresentada hoje e com essas informações de cuidado à saúde, a atenção, um bom limite, né, que é o bom senso ao aplicar a técnica. Com certeza. Para quem está nos acompanhando e fala assim, poxa, gostaria de tentar, né? Qual seria o primeiro passo? Eu acho assim, o primeiro passo é procurar um profissional que você se identifique. Então, toda vez que você for pensar em fazer algum procedimento, hoje nós temos, né, as redes sociais, né, que dá para procurar, ver alguém que você se identifica com a técnica, do modo que trabalha, né? Sim. E aí, iniciar, assim, eu falo, né, depende da idade. Eu acho que o Botox é muito legal, o bioestimulador eu acho maravilhoso, os 40 a mais, entendeu? Sim. Então, eu penso isso, procurar um profissional realmente, não ir por preço, ir por um profissional realmente que entenda, que vai saber te entregar, né, um trabalho, um procedimento bacana que você vai se satisfazer. Com boa formação, inclusive, porque eu falo, com conhecimento, né? A gente estava falando de saúde, é uma saúde, eu vou falar, mental isso, né? Que você vai estar mexendo com o teu rosto, que é o teu cartão de visita, tua face. Então, eu acho muito importante você entregar para alguém que vai saber lidar muito bem com as suas expectativas. E a senhora acabou trazendo para a gente, me desculpa, Roberta, uma dica importante de cuidado da pele, que é o protetor solar sempre, Sim. o que você indica. O que mais a gente pode fazer para garantir esse avançar nos anos, mas de forma harmônica, podendo ter acesso aos procedimentos, sem estigma, sem medo, com segurança, mas também colaborando aí para a saúde da nossa pele? Então, eu falo que para a saúde, assim, tem que ser o protetor solar, né? Hoje em dia está muito quente, isso eu acho que vai ajudar nas manchas, que é os melasmas, né? Que muita gente tem, então eu acho que o protetor solar é fundamental. E procurar, né, saber que tipo de pele você tem. Eu falo que o sérum, né, é o melhor que quando a pessoa não vai até um dermatologista ou num profissional que é especialista em harmonização. Então, procure comprar um sérum, né, para hidratar essa pele também, que eu acho isso muito interessante. Aproveitar a sua presença aqui. Em relação aos dentes, aos cuidados para esse rejuvenescimento, como se usa dizer? A parte odontológica eu falo, né? É clichê falar, procure um dentista a cada 6 meses. Mas vamos falar, a cada 1 ano, né? Sim. Então, eu penso assim, reabilitar, porque a pessoa que ela perde os dentes, né? Vamos supor, posterior, a pele também entra, então envelhece. Né? Falando da face junto. Sim. Mas é muito importante, né, a saúde bucal. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela odontologia. Sim. Eu falei que eu adoro tudo que é beleza, eu adoro. Ver um sorriso bonito, uma face bonita, pessoa feliz, isso me deixa muito satisfeita. Em relação aos desafios para o sorriso bonito? Que tipo de problema a gente ainda vê mais na população? Eu penso que hoje em dia a gente vê muitas pessoas ainda que preferem, às vezes tem que fazer um tratamento de canal. Sim. E prefere fazer a extração, né? Tirar esse dente. Então, isso, eu fico muito triste com isso. E é uma escolha do paciente. Muito. Mas isso vem de um processo cultural, não é? Eu falo que lá atrás realmente acontecia isso, né, Maria? E o dentista falava, vamos tirar, mas hoje em dia tem informação, tem acesso e a gente tenta convencer o paciente. E muitos falam assim, eu vou pensar. E aí, às vezes, eu consigo, às vezes, reverter isso, vir fazer o canal, mas tem muitos pacientes ainda que fazem a opção de extrair o dente. Isso pessoas mais idosas, mais velhas ou os jovens também têm? Só para a gente entender o comportamento. Isso daí depende, eu falo, não é nem questão financeira, é questão cultural, né? É cultural. A pessoa não dá valor a isso, dá valor a uma outra coisa e não dá valor aos dentes, né? Infelizmente. Só que um dente retirado, a falta dele desalinha tudo. Então, comenta um pouquinho do efeito de tirar um dente e não ter um outro no lugar. Então, quando faz, né, a extração de um dente ali, você pode movimentar toda a tua arcada, né? Sim. Ela vai mudar totalmente e isso pode acarretar até em problema de coluna,
é bem, né, assim, as pessoas ficam, nossa, é verdade, dor cervical também, tá tudo relacionado, porque muda o mecanismo, né, que ele foi feito ali bonitinho, um encaixe bonitinho. Tira, né, como tá com uma cadeira de 4 pernas, tirou uma, vai ficar estranho ali, né, então é bem complicado. Altera a funcionalidade. A funcionalidade, né, porque é um mecanismo que tá ali funcionando há um tempo. Você tira um dente que daria ainda para ficar dentro da tua boca, eu acho que isso só traz prejuízos. Mas as pessoas têm medo de fazer canal? Tem medo, tem medo. Tem pessoas que têm medo e como o procedimento de canal, eu não acho, hoje em dia não acho que ele é, antigamente era muito mais, o preço era muito elevado, hoje em dia eu acho que não tanto, sabe? Então tem gente que tem aquele, falar, nossa, dói, é muito caro, eu vou extrair. E extrai o dente. E na realidade, né, deveria pensar um pouquinho mais no futuro. A gente está aqui conversando sobre isso nessa tarde no Consulta ao Doutor para você também pensar, ter essa informação, né? Já aconteceu com você ou vai acontecer com alguém próximo? Fala assim, por que não? Tenta o canal, conversa mais com o seu dentista, o tratamento de canal, evita a extração. O dente vai fazer falta. Sim. E quem não teve, por exemplo, na infância, um tratamento ortodôntico? Como os tratamentos hoje de alinhamento, de deixar ali bonitinho, embelezado, né, o sorriso, eles estão? Né, hoje em dia, assim, eu acho que o acesso à ortodontia está muito mais fácil. Eu lembro que quando eu era criança, era uma coisa absurda. Poucas pessoas, né, poderiam ter acesso, porque era muito caro. Hoje em dia... Nem profissionais, né, no interior, no interior também praticamente não tinha. Muito pouco. Então, hoje em dia está muito mais fácil. Só que o que eu vejo ainda como ortodontista, eu vejo que as pessoas gostam, algumas, de usar o aparelho como, não um tratamento ortodôntico, como um acessório, eu falo. Tem disso? Então, tipo, coloca o aparelho, vai em algumas manutenções e depois abandona. E fica com aquele aparelho ativo na boca, não sabendo o que vai acontecer, né? Porque tá com o fio ali em movimento e a movimentação é toda óssea lá por dentro, né? A pessoa não tá vendo. Às vezes, quando ela resolve ir até o dentista para ver, né? Ah, deixa eu ver sobre esse aparelho, às vezes já até tenha tido a perda de algum elemento dentário. E por que acontece essa perda? Por conta do fio ativo, porque o fio, lá no osso, ele faz uma remodelação óssea para movimentar. Sim. E a pessoa que fica sem controle, sem a manutenção, esse controle fica desenfreado, né? Não tem ninguém para olhar ali, né? Um profissional para falar, nossa, vamos mudar esse fio, vamos tirar. E aí a pessoa vai deixando por anos e a hora que vê, isso ficou... Sério que acontece isso? Acontece, infelizmente. Sem contar as manchas brancas, né? Que quando você tira o bracket, em volta tá o dente todo manchado. A pessoa toma mesmo como um acessório, como se fosse um brinco, um colar, e fica por um tempão. E não é bom. Não é bom. Eu falo que quando a pessoa fala, não, eu tenho desejo de melhorar, né? Deixar um sorriso bonito, então tenha assim uma responsabilidade. Vai até o profissional, converse se você de repente está sem dinheiro para pagar uma manutenção. Converse o que ele possa fazer, mas não fique sem fazer a manutenção, porque isso prejudica muito mesmo os dentes, muito. E depois, às vezes, situações que não vão mais conseguir ser corrigidas. Não vão conseguir ser corrigidas, infelizmente. Dentes bonitos, rosto bonito, tudo isso é autoestima, mas é saúde de forma global. Para a fala, né, medida, especialmente dentes. Com certeza. Fala, para poder se alimentar corretamente. Então, a doutora hoje trouxe pra gente tanta coisa boa e a gente agradece. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Veio da cidade de Jaú. De Jaú. Interior de São Paulo, aqui para conversar com a gente no Consulta ao Doutor na HIT TV. E eu deixo para você continuar acompanhando o trabalho da doutora Roberta Sabatino Florence, ortodontista, especialista em harmonização orofacial. Anota aí, ó, tá na tela, o Instagram. @doutora, DRA, doutora Roberta Sabatino Florence. O Facebook é o mesmo endereço sem o arroba. Então, Facebook, doutora Roberta Sabatino Florence. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Foi muito tão bom conversar com você, é uma alegria. Muito obrigada, Maria. E se alguém também quiser me mandar alguma pergunta, eu vou ter maior
satisfação em responder, viu? Porque às vezes não quis mandar aqui no programa, quiser mandar via direct, para mim tá tudo em ordem. Pode falar que eu respondo. Que bom. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, agradeço. E a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta com você. Até já. Voltamos com consulta ao doutor. Quem está com a gente agora? Doutor Gabriel Pérez. Bem-vindo mais uma vez. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui de volta. A gente agradece. O doutor Gabriel é psicólogo, especialista em terapia comportamental. E hoje ele vem falar com a gente, atenção, eu vou aprender muito. Acho que você também. Por que é tão difícil dizer não? O não é muito difícil. Por que é tão difícil dizer não? É a pergunta primeiro para você, Gabriel. O que acontece? Nós seres humanos somos seres sociais. Sim. Nós precisamos interagir com as outras pessoas. E quando você diz não, você cria um bloqueio, que é perfeitamente saudável. Nós precisamos desse bloqueio. O não é um limite até onde você permite que a pessoa venha. Então, por exemplo, tem pessoas que eu vou encontrar na rua que eu vou apertar a mão. Tem pessoas que eu vou dar um abraço. Eu estou diminuindo a distância entre eu e essas pessoas. O não é uma distância emocional. É uma distância necessária para que a pessoa nos respeite e entenda que até aqui ela pode ir. Só que quando nós dizemos não, nós também temos que lidar com a frustração do outro e sem saber como que o outro vai reagir. Sim. Porque da mesma forma que nós não temos essa dificuldade de dizer não, o outro também tem a dificuldade em ouvir um não. E aí a pessoa às vezes vai ficar chateada, vai parar de falar com você, vai virar as costas. E nós não queremos perder vínculos Sim. sociais, nós não queremos nos distanciar das pessoas. Por isso que o não é tão difícil. Porque se você começa a impor os seus limites, você vai ver que boa parte das pessoas vão se afastar. Essa é a parte bem difícil. E, às vezes, é tão necessário se afastar dessas pessoas. Eu costumo dizer que nós temos na nossa mente uma chavinha, Sim. que é uma frequência de rádio. Se eu estou na frequência 2, eu atraio pessoas da frequência 2 e afasto pessoas de outras frequências. Quando eu não coloco esses limites, quando eu não digo não, quando eu não imponho o que eu realmente quero, eu deixo uma frequência aberta para qualquer pessoa vir e ir. E aí, eu também não foco naquilo que eu quero. Um exemplo bom. Hoje eu sou casado. Estou casado já há 4 anos. A gente foi casado no começo da quarentena. Hoje, meu ciclo de amigos é mais pessoas casadas. Estou com um filho de 4 meses. Eu sou pai fresco. Obrigado. Manda um beijo para quem aqui? Pro Thiago. Pro Thiago. E pra Bruna. E pra Bruna. Beijo pro Thiago e pra Bruna também. Um abraço, carinho. Então, pode ser abraço, beijo? Pode. Proximidade aqui pela TV. E aí, o meu ciclo de amizades também mudou. Agora eu convivo com mais pessoas que são pais. Sim. Agora, se eu não ponho limites, eu deixo o meu amigo que é solteiro, que ele curte uma baladinha, que ele curte sair para ficar com as menininhas, se aproxima muito e não tem mais tanta afinidade. Porque eu tô numa pegada, ele tem outra. Não é que deixou de ser amigo. Não é que deixou de ser amigo. São momentos... Frequência diferente. E o que aquela proximidade vai te proporcionar de uma troca saudável? Fluida e não, às vezes, tóxica, pesada, que você já não reconhece mais aquela pessoa por quem você tem tanto afeto. Exatamente. Então, não é literalmente a palavra não sendo dita a todo momento, mas é uma postura. Perfeito. É isso. Perfeito. Uma mudança, sim. O não é uma postura. É uma postura. É um ponto onde você se coloca e fala, ó, daqui não passa. Então, exemplo mais fácil de entender. Dinheiro emprestado. Aí seu amigo vem pedir dinheiro emprestado para você. Aí você vai lá, seu amigo, você empresta. Legal. Ele te paga? Não sabemos. Às vezes paga, às vezes não paga. Às vezes ele enrola 2, 3 anos para pagar. E se ele vir pedir dinheiro emprestado de novo para você, o que você faz? Você empresta? Você está deixando de usufruir do seu dinheiro que você trabalhou para conquistar, de repente deixando de fazer uma viagem em família, deixando de comprar uma pizza no final de semana para os seus filhos, para emprestar para esse seu amigo, que ele não vai te pagar.
E aí onde a gente coloca o não, fala, desculpa, meu amigo, eu não vou te emprestar. E ele vai ficar chateado, claro. Só que se ele não ficar chateado, ele não vai entender que as outras pessoas têm limites. Sim. As pessoas fogem muito do ficar chateado, né? Sim. Do ficar mal, desconfortável, mas não é quero, perfeito. né? Quero ser gentil, simpática, não quero ninguém bravo comigo. Exato. Mas aí... A gente vive hoje uma geração muito da serotonina, geração serotonina. Tudo quer estar bem, tudo bem-estar, sempre feliz. A vida não é assim. Nós temos dificuldades com chefes, com colegas de trabalho, com trânsito. Quem nunca sofreu um acidente de trânsito, que não foi culpado, aí de repente a pessoa fala, não, eu vou pagar e some. Sim. Todo mundo está sujeito a essas situações. E o que acontece? Se a gente não aprende a colocar um limite, a gente vai sofrendo e vai ficando massacrado. A nossa autoestima vai lá pro pé. Ó, você disse assim, ó, se a gente não aprende. Então, eu vou te contar, nossa meta aqui é aprender. Perfeito. Bora que você vai ensinar pra gente, tá, Gabriel? Mas o que significa não saber essa lição? Imagina um adulto, assim, ó, 40 a mais, ou mesmo que seja um jovem, ou mesmo que seja criança, mas acho que criança está num outro processo de aprendizagem. Mas aí alguém que está entrando já na vida adulta, ou que já está avançando na vida adulta, ou está chegando na terceira idade, por que não conseguiu aprender essa lição? Porque, na verdade, nós não somos educados sobre saúde emocional. Eu falo brincando, mas com um pouco de verdade, a gente fala que a escola nos prepara para a vida, né? Não. A escola nos prepara para o vestibular. Então, ela vai ensinar a gente português, matemática, história, geografia, que é muito importante. Mas não vai ensinar a lidar com frustrações, a entender os sentimentos, os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, a lidar com os desafios da vida, não vai ensinar a declarar um imposto de renda. Então, a escola não te prepara para a vida. A escola te prepara para o vestibular. E a gente vai atropelando, a gente vai deixando para depois. É aquele típico, deixa a vida me levar. Sim. Aí a pessoa vai, faz a escola, passa o vestibular, faz a faculdade, entra na vida adulta, começa a trabalhar e quando vai ver, está carregando um monte de problemas que ela nem sabe onde começou. Sabe aquela pessoa que vira para você e fala assim, nossa, de novo eu caí nessa situação, de novo, é sempre assim comigo, eu atraio esse tipo de pessoa. Essa daí não sabe dizer não. Essa não sabe dizer Entre outras coisas. Exato, porque Oxe. ela não soube, não aprendeu o que ela precisava aprender com aquela situação. Sim. Hoje meus amigos são todos bravos comigo, eu não empresto mais dinheiro. Por quê? Porque eu já tomei alguns golpes. Alguns amigos deixaram de pagar. Né? Os calotes do amigo. Alguns me pagaram depois de 2, 3 anos. E assim, hoje eu não vou mais emprestar dinheiro. E assim, a gente não precisa ir do 8 por 80. Sim, não é ser agressivo, ser deseducado, não se trata disso falar não. Exatamente. Entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. A gente tem um leque de possibilidades. Sim. Então, eu não vou emprestar, minha regra é não empresto dinheiro, mas meu amigo está numa situação que a mãe dele está precisando de um dinheiro para fazer um tratamento. Eu vou negar? Se eu tenho a condição e não vai interferir na minha vida, na minha família, sim. Por que não? E se puder, até faço uma doação, Exatamente. né? Ó, posso te ajudar, te ajudo. E aí é a nossa saúde emocional. Eu empresto sabendo que talvez eu não vá receber. Sim. E tá tudo bem. Eu tendo essa consciência, tá tudo bem. Só que como as pessoas não têm essa consciência, elas vão atropelando. E aí é onde entra nos 30, 40, 50 anos e acaba sofrendo aquilo que sofreu a vida inteira, porque não conseguiu parar e olhar para esse lado. E de verdade é difícil. Tá? Quanto mais velhos nós vamos ficando, mais comportamentos impregnados vão ficando na gente. Eu costumo brincar assim, tá? Você é destra ou canhota? Eu sou destra. Destra. Se eu pedir para você escrever o seu nome hoje com a mão esquerda, como é que vai ficar? Vai ficar horrível. Vai ficar horrível? Se eu conseguir. Alguma coisa vai sair. Se vai ser entendível, a gente não sabe. Isso. Só que se você começar todo dia a praticar, em um ano, você não vai deixar de ser destra. Sim. Mas você vai conseguir escrever com a mão esquerda o seu nome. Talvez não passe disso, mas vai conseguir. Comportamento é a mesma coisa. Nós precisamos treinar. O comportamento, as emoções, é como se fosse um músculo. Nós precisamos ir treinando, expondo as situações, se permitir viver e ter experiências para conseguir aprender a lidar com elas.
Tipo, a gente já tá aprendendo a dizer não? Sim. Você já tá dando as dicas? Já. Ó, anotou? Prestou atenção? Quer compartilhar também com a gente frustrações, momentos difíceis, questões que você vivencia aí, né, no seu universo emocional e de relações familiares, interpessoais aí com o seu grupo de trabalho, de amigos, em que o não, ou ele se apresenta e te machuca, ou tá faltando você saber se posicionar e dizer, porque nessa troca a gente tem o Gabriel, né, respondendo pra gente, o Dr. Gabriel, e essa oportunidade de já fazer o exercício que ele está nos ensinando, né? Que é o da consciência. Exatamente. Então, só deixar o WhatsApp pro pessoal, já que a gente convidou para participar. Opa. Código de área 11 3337 5886. Bora participar do programa. Perfeito. Então, estou nesse momento em que eu vou treinar o meu comportamento para poder fazer essa mudança de chave. A melhor ferramenta que eu ensino todos os meus pacientes. Sim. Tenha uma agenda. Sério? Sério. Primeiro, quem não tem agenda vira a agenda do outro. Se eu não tenho minha agenda pré-estabelecida, qualquer hora que alguém quiser marcar alguma coisa comigo, eu estou disponível. Agora, se eu tenho essa agenda, eu já falo, desculpa, terça-feira à noite eu tenho um compromisso, eu não consigo, eu consigo na quarta-feira. Já é um começo de não. Aí você vai receber uma proposta, qualquer que seja, e você não sabe se você vai aceitar ou não. Primeiro, para um pouquinho, deixa eu conferir na minha agenda. Sim. Primeiro que você vai passar uma sensação de responsabilidade. O cara tem agenda. Sim. No mundo onde ninguém tem agenda, quem tem agenda é rei. Ele tem uma organização. Exatamente. De rotina. Ó, isso é tão bom. Independente se é aplicativo ou papel, tá? Isso varia de cada um, do gosto de cada um. E aí você vai ter um tempo para fazer essas perguntas. Eu realmente quero ir? Ou eu quero emprestar? Ou eu quero essa situação? Vai me fazer bem? Eu estou disposto? Vai interferir na minha vida? Faça essas perguntas e dá tudo ok? Fala, fulano, eu tô disponível esse dia, vamos lá. Ou, não está disponível, não vai me fazer bem. Um amigo me chamou para ir para um bar na sexta-feira à noite. E no barzinho é legal, é divertido. Mas tô com filho pequeno, tô trocando fralda, meu filho dorme cedo, a gente vai dormir cedo por consequência. Sim. Como que eu vou marcar com ele às 8 da noite no barzinho? 8 da noite, estou já me preocupando para começar a ir dormir. Sim. Então, eu não preciso nem da agenda nesse ponto, né? Olha, desculpa, eu vou cuidar do meu filho. Estou num outro momento. É outro momento, é outra Sim. fase da minha vida. Mas a agenda é uma técnica fantástica, porque aí você tem um tempo para pensar se você realmente quer aquilo ou não. Às vezes você quer e está tudo bem dizer sim. Às vezes você não quer. E aí, você não precisa ter um compromisso. Fala, sinto muito, eu tenho um compromisso já agendado, pré-agendado. Eu tentei mudar, mas não deu certo. E acabou. Ninguém questiona um compromisso pré-estabelecido. Sim. Tá? Então, essa é uma técnica fundamental. Mas o principal é o autoconhecimento. Em qual momento eu estou, se aquilo faz sentido para mim e se faz sentido dizer aquele sim para aquela pessoa neste momento. Tá? Tudo é autoconhecimento. Tudo é autoconhecimento. Uhum. Além da agenda, tem uma outra técnica para a gente pensar. poder fazer esse início de colocar os limites? Então, assim, enquanto você responde para a gente e para a audiência, eu vou rapidinho ali para dar um recado. Show. E a gente já continua daqui a pouquinho depois do intervalo. Mas um ponto 2, além de agenda, para somar e fortalecer esse comportamento de construção mesmo do limite, do autoconhecimento e um autorrespeito mesmo, Sim, né, Gabriel? Sim. Primeira coisa que a gente sempre tem que pensar, tá? É na nossa rotina. Esse é um paralelo com a agenda, tá? Eu preciso estabelecer as minhas rotinas. Porque uma pessoa que não tem rotina também não tem saúde emocional. Se um dia eu acordo às 6 da manhã, outro dia eu acordo às 10 da manhã, eu não estou bem emocionalmente. Meu cérebro não está funcionando bem. Então, cria essa rotina. E começa a escrever. Põe no papel, separa um dia, de preferência de manhã, as melhores insights são de manhã, quando você acaba de acordar. Começa a escrever as coisas que fazem sentido para você. Faz sentido para mim momento família, faz sentido para mim barzinho, faz sentido para mim pedalar. Vai colocando as coisas que faz sentido. Em paralelo, coloca as coisas que não faz sentido, mas que você costuma fazer. E aí você vai tendo essa consciência. Quando nós passamos da mente
pro papel, nós temos mais consciência de como o nosso emocional está. Tá? Essa é uma segunda técnica. O Gabriel Pérez continua com a gente aqui no Consulta ao Doutor, falando sobre a dificuldade em dizer não, nos dando dicas de mudança de comportamento para colocar essa lição no nosso ser, né, de maneira definitiva, no nosso modo de agir, porque não saber dizer não colocar o seu limite, né? Portanto, as suas expectativas, respeitar o seu momento, a sua autoestima, a sua segurança emocional, tem consequências. Afeta a saúde mental não saber dizer não, Gabriel? De uma forma devastadora. Sério? Sério. Porque aí você se sobrecarrega fazendo pelo outro, não faz por você, não atinge seus objetivos, fica extremamente cansada de fazer as coisas, o seu dia não rende e aí começa a baixar a sua autoestima. Eu não sou bom, não consigo fazer nada, minha vida não anda. E se a gente não põe limite, vem cada vez mais coisas. Sim. Porque tem um conceito chamado pares complementares, que é assim, eu permito e o outro faz. Se eu não ponho limites, eu atraio pessoas que são abusivas. E não porque elas querem ser abusivas, porque eu não estou permitindo, eu não estou impondo. E aí vai me sobrecarregando. Tipo, porta de entrada para relacionamento tóxico. Porta de entrada do relacionamento tóxico. Que a gente já falou aqui no programa, hein? Perfeito. Só que aí o efeito realmente é devastador, né? Exato. Porque é um efeito de violência sobre si. Uhum. E que foi aberto por uma dificuldade de dizer não. É uma falta de maturidade emocional. Sim. E quando eu falo maturidade, não é no sentido da pessoa ser imatura, ela não aprendeu a fazer. E às vezes um relacionamento que não é tóxico, tinha tudo para não ser tóxico, acaba virando porque eu não consigo pôr limites. Você acaba sendo conivente, dando brechas, Uhum. e o outro ganha, né, vantagens com essa ascensão. Exatamente. Porque tem os contrapontos, né? Vamos pensar na dona de casa, tá? Atenção agora. Aí ela vai lá, o marido trabalha, os filhos estudam e ela cuida da casa. Então, ela se sente no dever de cuidar da casa. Lava roupa, passa a cozinha, passa pano, tal. E aí, o filho chega, joga roupa suja no chão. Aí, a mãe vai lá e pega, porque ela se sente no dever. Aí, o marido chega e reclama que não tem comida. Ela vai lá, corre para fazer, porque se sente nesse dever. E quando vai ver, a sua relação familiar é uma relação abusiva. Sim. Porque você nunca ensinou os seus filhos a pegar a roupa do chão e colocar para lavar. Ou melhor, nunca ensinou a lavar roupa. Pensa como que eles vão ser adultos bem funcionais sem saber nem lavar roupa. Sim. E, por outro lado, ninguém mora em hotel, né? Exatamente. É uma família, é uma casa que todos estão, né, morando, todos sujam e devem limpar também. Exatamente. É um aprendizado. A gente tem uma pergunta, já vamos voltar. Esse tema da rotina familiar, atenção, donas de casa, mães na audiência, e quem é cuidador aí também, não importa o gênero, mas essa relação familiar de descompensação de trabalho, ela está em todas as pesquisas. Essa sobrecarga especialmente acontece, né, o que mostram inclusive os estudos em relação à mulher que, sendo muitas vezes só dona de casa, né, cuidando, estando em casa, tem tanta coisa para fazer e às vezes junta os turnos, né? Sai para trabalhar também. Então, vamos falar mais sobre isso? Agora tem pergunta no ar. Quem está com a gente nessa tarde? Olá, Lu, da cidade de São Paulo. Que bom ter você com a gente. E ela pergunta ao doutor Gabriel. Boa tarde, doutor. Eu moro na cidade de Jaú, estou assistindo o programa. Então, é da cidade de Jaú, estado de São Paulo, né, Lu? Estou assistindo o programa e tenho dificuldade em dizer não. Eu fico sem graça no que devo fazer e como responder. Tem alguma dica? A primeira coisa que você vai ter que ter essa clareza, quando você começa a dizer não, não é confortável. E o primeiro não vai chocar o outro. Você vai ficar sem graça mesmo. Você vai ficar pensando, será que eu deveria ter feito isso mesmo? Será que está certo? Porque, como eu falei, escrever com a mão esquerda e com a mão direita. Eu estou tão acostumada a fazer de um jeito que quando eu faço diferente, eu acho que eu estou errado. Sim. Então, você vai ter essa dificuldade.
A dica é, comece com nãos pequenos. Coisas pequenas, do tipo, vamos pensar nesse exemplo da dona de casa. Ah, hoje eu não vou lavar roupa. Por quê? Vou deixar a tarefa para todo mundo. Hoje você vai lavar roupa porque eu tenho um compromisso. Inventa um compromisso, vai bater papo com a vizinha, vai, sei lá, levar o cachorro para passear. Vai caminhar, vai cuidar de você. Começa uma academia. Que lindo! Perfeito. Porque aí você vai ter o horário da academia, sim, aí você já se programa até para tomar banho na academia. Porque aí você já fica o tempo do treino, o tempo do banho e ainda fica batendo papinho lá depois. Isso. E dá essas atividades para o outro. Você chegou, não está feito? Paciência. Então comece com coisas pequenas para o seu cérebro, para o seu emocional ir se acostumando com essa ideia de colocar pequenos nãos. Começa pequeno e vai crescendo até chegar no ponto que realmente incomoda. Os pequenos nãos não incomodam. O que incomoda são os grandes nãos. Mas a gente tem que começar de um ponto. Começa pelos pequenos. Coisas básicas. Coisas que você se sente mais confortável em dizer. E a gente vai subindo o nível. Tá? Não deixem de subir o nível. Porque pensa numa criança mimada. A criança, ela é mimada por quê? Excesso de sim. E o que acontece? Se eu pegar o exemplo do meu filho, eu dou um não para o meu filho, ele vai entender que é o não e acabou. Agora, se eu flexibilizo o não para cá, ele sabe que até aqui ele vai. Aí, eu flexibilizo para cá, ele continua indo. Está só ganhando espaço. Ele está só ganhando espaço. É assim. Isso não presta, como diz o professor, não é bom não. Exatamente. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Se ele sabe que eu vou ceder, então ele chora um pouco mais, ele faz um pouquinho mais de birra, ele se esforça um pouco mais. Ele manipula. A criança em si não é manipuladora, é o processo que se estabeleceu daquela relação. Porque ela aprendeu, ela quer algo, aquilo faz bem para ela. Ela é determinada. Ó a qualidade da criança. Perfeito. Mas aí você tem um adulto que tem que se posicionar. Exatamente. É o que eu brinco com meus pacientes. Não é autoritarismo, gente. Não, é limite. É limite, é saudável. É o que eu brinco com meus pacientes. Pergunta para uma criança de 5 anos, o que você quer almoçar? Ela vai falar batata frita, lanche, chocolate e iogurte. Então, você não pode fazer perguntas, tem que pôr um limite. O que você quer almoçar? Arroz, feijão, salada e carninha ou arroz, feijão, salada e franguinho? Acabou, você está dando opção. Isso se você tiver as duas opções, então você fala assim, o almoço está aqui. Exatamente. Você quer comer arroz, feijão, salada e carninha ou você quer comer arroz, feijão e salada? Ou só arroz e feijão? A escolha é sua. Ou monta o prato e vamos lá, né? Com alegria. A gente tem uma pergunta. Pergunte. Já continuamos. De dona de casa, a educação dos filhos não é tão bom quando a gente pode aprender. Estamos fazendo isso aqui no programa. Simone Malaquias, Belo Horizonte, Minas Gerais. O povo mineiro querido na audiência. Ela diz o seguinte, doutor Gabriel, realmente é muito difícil dizer não, mas o pior é a dificuldade das pessoas em aceitar o não que a gente diz. Como lidar com essa situação? Perfeito. É aquilo lá que eu falei, vai incomodar o outro. Aí entra no conceito de você bancar esse não. Por isso que é bom começar com nãos pequenos que você consiga bancar. Sim. Porque vai chegar um ponto que a criança mimada vai lá, vai tentando te manipular até você ceder. Se você consegue bancar esse não, que é, sabe aquelas coisas das mães? Minha mãe era assim, é não e ponto, final, acabou. Acabou. Então não discute. Não discute. Não conversa. Vira as costas. Fala, é isso, tchau. Vai fazer outra coisa. Sai de perto, deixa a pessoa discutir sozinha. Porque a criança vai argumentar. Vai argumentar. Inteligente. As crianças são muito inteligentes. Nossa. Decidida. As crianças estão nascendo com 2 anos já. Sim. Então, e mesmo outras pessoas, o amigo, o vizinho, o marido, a esposa. Minha postura é não. É isso aqui. Você aceita? Tá tudo bem. Se você não aceitar, também tá tudo bem. Amadureça a sua frustração, que é importante. Mas daqui, acabou. Não vai... Aí eu posso contar? Pode. Vou abrir o coração para quem está aqui nos acompanhando. Tá, às vezes, para mim, mais fácil é não dizer o não, mas explicar por quê. Olha só, é tão difícil dizer não, que eu preciso não explicar para a pessoa, é para mim mesma. Eu não vou poder fazer isso por conta disso. Perfeito. E manter o limite não é fácil. Então, não necessariamente é o não categórico, literal, mas é aquela postura em que você vai, junto com o não, fazer o exercício de por que eu estou pondo esse limite, porque ele é importante para mim, né? Como eu falei, o importante é você ter a clareza do que você está fazendo. Sim. E às vezes eu faço isso também. A minha esposa fala que eu dou muita volta, né? Parece um peão. Aí eu vou explicar uma coisa, vou dar um exemplo lá de 1900 e bolinha e tal, até chegar no ponto que eu quero. Porque
Porque eu gosto das coisas, que as pessoas entendam o que eu estou falando. Sim. E eu até brinco um pouco com o conceito da psicologia, que a gente tem um psicologuês, né? Os psicólogos, eles têm o próprio linguajar, né? E eu falo, eu quero que o paciente saia do meu consultório entendendo o que eu falei. Sim. Não achando que eu sei o que eu estou falando. Não faz sentido, não vou ajudar ele. Então, eu preciso ter a clareza do que eu estou falando. E, às vezes, você vai dar 2, 3 voltas para colocar isso. Sim. E não tem problema. É um não do mesmo jeito. Você não vai ceder aquilo que a pessoa está fazendo, está pedindo, está exigindo, você não vai ceder. Você está colocando um não de outras formas e está tudo bem. E ter essa firmeza é que não é fácil. Então, mais difícil. a dica, se você já deve ter passado essa dica, mas vamos de novo. A dica para manter-se firme no não, por mais que a gente sinta culpa, frustração, fica sem graça. O que eu faço? Vamos Punhos cerrados e manter-me firme? cerrados, vamos lá. Diz não e sai correndo. Brincadeira. Sério? Vamos pensar no não como algo que vai prejudicar o outro, Sim. mas como algo que vai ajudá-lo. Porque o meu não ajuda o outro também. Se eu preciso ensinar os meus filhos, hoje eu tenho um, plano ter pelo menos 2. Se vier 3, a gente não sabe. Sim. Se eu pretendo ensinar os meus filhos a serem adultos funcionais, eu preciso dar nãos e eu preciso ensinar ele a lavar roupa, passar pano na casa, a cozinhar e a trabalhar. Se eu não ensinar isso para ele, ele vai ser um adulto encostado. Sim. Ele vai ser aquele cara que vai entrar na faculdade, vai fazer uma pós, vai fazer não sei o que, e nunca vai trabalhar. Por quê? Porque ele nunca aprendeu a se virar. Então, eu estou alejando o meu filho, dizendo que eu quero bem para ele, mas, na verdade, estou fazendo mal para ele. Sim. Vamos pensar no não? E especialmente a autonomia financeira, né? Exatamente. E um grande trabalhador nessa área, né, de educação de jovens, e falava assim, a minha dificuldade é mostrar para os pais que a autonomia financeira é a porta da maturidade, da vida adulta. É a minha dificuldade também. Eu tenho muito adolescente. E eu falo para eles, você tem quantos anos? Tenho 14. Já está trabalhando? Eu não posso. Claro que pode. Vai vender bala. Vai... Os programas de aprendizagem, Jovem Aprendiz. o Jovem Aprendiz, um programa forte, grande, tá pelo Brasil afora, há 14 anos, né, a idade. Vai ajudar o pai no trabalho, vai ajudar a mãe, vai fazer docinho para vender, vai se virar, vai gerar a própria renda. Eles ficam loucos comigo, mas me amam. Sim. Então, pensa no não como algo que você está fazendo para ajudar o outro. Vamos pensar no cara que pede dinheiro emprestado. Se ele pede dinheiro emprestado e não me paga, ele faz isso com outras pessoas. Olha como ele está se queimando com o meio social dele. Desenvolvendo ali uma brecha hábito, no caráter, né? Um hábito que... Uma bola de neve. Que vai desconstruir, às vezes, uma pessoa legal, ética, vira caloteira. Fulano é tão legal, mas eu não consigo falar com ele. Toda hora me pede dinheiro emprestado, não consigo. Então, quando você diz não, você está dando para o outro a possibilidade dele ser uma pessoa melhor. E se você conseguir, tivesse clareza... Superar-se, né? Exato. E se você tivesse a clareza de explicar o porquê do não... Eu fiz isso uma vez com um amigo meu. Falei, cara, eu não vou mais te emprestar dinheiro porque você não paga e você vai acabar fazendo isso com outras pessoas. Eu gosto tanto de você que eu vou me negar a te ajudar para você poder amadurecer esse lado. O exemplo do Gabriel é esse. Você vê por quê? Tá ali na experiência de vida. Experiência de vida. O meu é assim, eu ia ser aquela mãe super protetora, estava preparada para isso. Agora estou fazendo o caminho inverso em mim mesma, pelo bem das minhas adolescentes, para que elas sejam autônomas, né? Perfeito. Saibam cuidar de si. Sabem, mas no dia a dia... Com todo o espaço que a gente dá, então, mães aí na audiência também forcem firmeza, vai dar tudo certo. E às vezes não é que não sabe, tem quem faça. Tem quem faça. Então. Para que eu vou fazer? Agora, o que ocasiona? Estresse, problema de autoestima, ansiedade. Como é que chega um paciente uma pessoa que não consegue pôr esse limite? Pode fazer, porque parece que a gente já começa a sentir o sofrimento agora, só de imaginar essa situação, né? Esse paciente chega com um sofrimento muito grande e ele não sabe identificar. A maioria deles vem com crises de ansiedade ou crises depressivas, porque eles não sabem identificar aquilo que realmente faz mal. Tem um estudo chamado Desamparo Aprendido. O que eles fizeram? Eles pegaram 3 ratinhos, colocaram os 3 cada um numa caixa e foram dar choquinhos neles. Choques que não machuca, mas incomoda. O primeiro ratinho não recebeu choque.
O segundo ratinho, ele recebia choques esporádicos, mas se ele subisse numa plataforma, o choque desligava. O terceiro ratinho, não importa o que ele fazia, o choque não desligava. Fizeram isso um tempo, o ratinho 1 ficou de boa, o ratinho 2, ele começou a aprender rápido a subir e desligar o choque, e o ratinho 3, como ele ficou bem agitado porque ele não sabia o que fazer, no final dessa parte ele estava lá quietinho no canto dele. Pararam o experimento, deram um tempo, voltaram a fazer. Dessa vez, os 3 ratinhos iam tomar choques e os 3 ratinhos iam ter a possibilidade de desligar o choque subindo na plataforma. O primeiro ratinho aprendeu a fazer isso mais ou menos no mesmo tempo que o segundo. O segundo, como já sabia, fazia. Rapidinho. O terceiro, ele passou o experimento todo lá no cantinho amuado recebendo choques. O tempo todo sofrendo. Quando fizeram exames de sangue nesse ratinho, deu parecido com o exame de sangue de uma pessoa depressiva. A falta de ferramenta para lidar com a vida, de lidar com as situações, de resolver problemas, nos gera depressão. Sim. Então, o paciente, na maioria das vezes, vem com a depressão, vem com a ansiedade. E aí, quando eu entendo esse ponto, o que eu faço? Eu vou ensinando ele, dando pequenos exercícios da semana, para ele ir fazendo, para ele ir desenvolvendo esse comportamento que ele precisa aprender a fazer. É a mesma coisa. Pegar a pessoa que não cozinha e pedir para ela fazer um arroz. Ela não vai saber fazer um arroz. Para quem cozinha, é básico, não precisa nem de receita. Mas para quem não cozinha, não sabe. Quanto que eu ponho de água, quanto que eu ponho de sal, de alho, ponho cebola, não ponho. Então, você vai ensiná-lo aos poucos. E a maioria vem com grande sofrimento. E geralmente, depois de um tempo de terapia, que ela percebe que é essa dificuldade de dizer não. E aí, quando ela percebe, como ela já foi treinando isso ao longo da terapia, vira uma chavinha, que aí os familiares me odeiam, né? É isso que eu ia falar, porque daí tem um entorno que vai notar que a pessoa mudou. Exatamente. Tá empoderada, forte. Aí a pessoa me manda mensagem no Instagram. Você atende a minha esposa, meu marido, eu queria falar com você, eu queria marcar uma sessão com você para falar de algumas coisas. Eu acho que eu posso acrescentar muito ao caso dela. E eu, como um bom profissional, o que eu faço? Legal, a gente marca algum dia. E nunca marco. Porque a minha sessão é com a pessoa, não é com o esposo, não é com o marido, não é com ninguém. Alguns casos, a gente precisa chamar os familiares, sim. Sim. Mas quando é a pessoa que está se intrometendo, normalmente é porque a pessoa começou a se desenvolver e incomodou o outro. E aí... Tá aqui, ó, pulando. O que eu faço quando eu, sem perceber, ocupei esse lugar que é de me incomodar com alguém que está tomando as rédeas de si e está aprendendo a dizer não. Quando eu sou um familiar que está incomodado com a mudança da chefe da casa, que agora está dividindo o trabalho, sim, graças a Deus, ela não é a serviçal do lar, ela é a chefe. Exatamente. Ela é a líder daquele time tão bonito que a família tem tanto para ensinar, para ser feliz, para realizar coisa boa. A gente fala que o homem é a cabeça, né? E a mulher é o pescoço que indica para onde que vai olhar, né? Melhor dica, faz terapia. Faz terapia. Vai você para terapia e leva essas frustrações para o seu terapeuta. E de preferência que não seja o mesmo terapeuta do parceiro ou da parceira, seja um terapeuta diferente. Pode ser até indicação, mas que seja um terapeuta diferente. Por quê? A pessoa está se dando bem. A pessoa está amadurecendo, a pessoa está enxergando o mundo com outros olhos. E, às vezes, com os olhos que ela tinha quando era criança, com os sonhos, desejos, vontades, que, pela correria da vida, a falta de habilidade de impor limite, vai massacrando. E você, provavelmente, é quase certeza que você ama tanto essa pessoa que quer ver o bem dela. Sim. Só que está te incomodando, porque você nunca aprendeu a lidar com isso. Então, vai você se desenvolver também. Tá saindo da região de conforto. Exatamente. Também, né? Exatamente. Fortemente. Porque senão a gente gera um outro problema. Vamos falar do casal. Você tem um casamento. O casamento, naturalmente, é assim, é uma sociedade. Um cresce um pouquinho, aí o outro cresce, aí o outro cresce, e um vai puxando o outro para cima. Quando puxa para baixo, tá bem zoado, tá ruim. Quando um faz terapia, procura um desenvolvimento pessoal, emocional, e o outro não, faz isso aqui, ó. Cria um abismo. E o foco não é esse. O foco é ajudar as pessoas a viverem bem, felizes e realizadas. Então, procura terapia. Procura estabilizar o nível, vai subir. Você vai ver o quanto que é gostoso um puxar o outro para cima. Sim. É uma delícia. Vai dar certo. Em 2 minutinhos, a gente continuar com essas dicas de ação, comportamento, pensamento.
né? Conteúdos que a gente vai buscar para poder fazer esse fortalecimento da consciência de que, do que nós somos, do que nós queremos, que limites temos que impor e saber fazer essas relações mais saudáveis. Perfeito. Vou dar uma ótima dica para encerrar. Para encerrar. Nunca tome uma decisão em excesso de emoção. O que é isso? Estou muito feliz. Não faça. Estou muito triste. Não faça. Estou com muita raiva. Não faça. Porque provavelmente é uma decisão errada. Se é uma decisão saudável, ela não precisa ser tomada imediatamente. Então, postergue. Então, para de 1, 2 semanas e experimente momentos diferentes para pensar sobre esse assunto. E escreva. Quando nós colocamos no papel, a gente tira daquele campo de pensamentos bagunçados e organizamos as ideias. E assim vamos ter mais clareza. Porque o que acontece? A pessoa começa a aprender a colocar um não, aprender a impor limite. Aí acontece que uma coisa ela fica tão alterada emocionalmente, ou muito feliz, ou com muita raiva, ou muito triste, que começa a dar patada. Vai dar tudo errado. E a gente está aqui para fazer tudo certo, consulta o doutor. Exatamente. Está nessa colaboração diária com você. E agora, a forma de você continuar acompanhando o doutor Gabriel Peres. Instagram, @terapeuta.gabriel.peres, com Z no final. Instagram, @terapeuta.gabriel.peres. O WhatsApp, código de área 11 974810264. Código de área 11 974810264. Gabriel, que alegria conversar com você. Eu que fico Uma feliz. honra, aprendi muito. Que bom. Todos nós feliz. na audiência. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço para a Bruna, Pro Tiago. para o Tiago, para toda a família. Amém. Lindo fim de semana. Amém. A gente se despede nessa sexta-feira também, agradecendo a sua audiência. E lembra, segunda-feira é 16 horas ao vivo. Consulta ao doutor, programação da Hit TV repaginada. Ó, expectativa boa. Um lindo final de semana. Até mais.